Renegado podcast aqui. Hoje eu vou abordar um assunto meio polêmico, que é Red Pill, né? Que eu já abordei antes. Só que eu quero fazer uma continuação e meio que um remake daquele vídeo antigo, porque faltou algumas coisas naquele vídeo. E também porque minha dicção naquele vídeo não tava muito boa, eu tava ruim. Eu não dava pra entender muito bem o que eu tava falando, né? E eu já tava com essa ideia de fazer esse vídeo aqui. Só que esses dias, né? Eu decidi criar um perfil no Twitter do meu canal, né? Para tentar divulgar mais ele, né? Para tentar também expor mais as minhas opiniões, minhas visões de mundo, né? Inclusive, se tiverem interesse, eu vou tentar deixar o link aí na descrição, nos comentários. E por mais que eu não goste muito dessa rede social, ela pode ser útil, né? Em algum momento. Mas continuando, uma das coisas que me fizeram fazer esse vídeo aqui foi um post de um cara que eu vi, que assim, eu tentar resumir e eu contextualizar aqui, né, pra vocês. O cara falou assim: imagine se você acorda em um jogo com uma waifu, né? E chama assim, waifu é como se fosse uma esposa perfeita, né, pra eles. Imagine se você acorda nesse mundo e sua waifu oferece todo o amor dela de todas as formas possíveis. Se é que vocês me entendem, né? Daí eu respondi esse post com um meme que é assim. Eu vou até deixar no vídeo aí, né? Que é um cara gordo, meio que idealizando, querendo ter um namoro romântico, uma relação romântica com mulher, né? Daí eu escrevi assim: o Red Pill, eu não quero mulher, eu só quero viver a solitude. Daí eu escrevi embaixo, né? O que eles queriam é de verdade, né? Ou seja, o que os Red Pills queriam de verdade, que é ter uma mulher, né? Um relacionamento, né? Daí um cara respondeu o meu comentário e falou assim: ah, você é burro, que não sei o quê, porque nós Red Pills não queremos mulher de verdade mesmo, porque estão todas corrompidas, que não sei o quê, e o que o personagem da tirinha tá querendo é um romance, e as mulheres modernas não tem isso pra oferecer. É só que aí é que tá o problema, porque certos caras da comunidade Red Pill, eles trocam o desejo de ter algo real para ter algo virtual, algo idealizado, seja por um objeto como dolls, bonecos, esse tipo de coisa que certo alguém da comunidade Red Pill divulga muito isso, né? Eu não vou falar quem é. Isso é o início de uma degeneração do homem, né? É da masculinidade, porque qual que é o sentido de você trocar uma mulher por algo inanimado, ou por pornografia, ou por coisa assim, ou por waifu, sei lá, coisa desse tipo, né? Eu até vi uma notícia de um cara que no Japão que casou com uma boneca, né? Esse que é o mundo atual. Parece que ao invés de matar Red Pill fazer os homens evoluírem, faz justamente o contrário, porque faz eles criarem ilusões, criar idealizações com boneca ou com pornografia ou coisas desse tipo, e ainda colocam status de algo que deve ser glamorizado ou endeusado ou coisas desse tipo. Só que não, isso é algo totalmente patético, porque você tá atribuindo valor a algo sem valor, porque é só um objeto, cara. Um objeto não consegue substituir um ser humano, que é a mulher, né? Não tô querendo endeusar a mulher aqui ou coisa tipo, não. É só um fato. Daí algum Red Pill que tá assistindo esse vídeo aqui pode falar assim, tá, mas o que isso tem a ver com Red Pill no geral? Porque nem todo mundo da Red Pill é bonequeiro ou é a favor de dolls ou coisa tipo. Sim, isso é verdade, né? Só que tem vários outros fatores que fazem Red Pill meio que ser uma coisa que mais prejudica os homens do que ajuda. E eu vou explicar o porquê, né? E pra começar de conversa, eu não sou totalmente contra a HBO. Eu concordo com algumas coisas, alguns conceitos. Também eu já assisti alguns conteúdos, porque tem muita HBO que dá esse argumento de que você fala algo contraditório, errado, no meio HBO, e o cara fala que você não conhece o movimento ou coisa tipo, que você não assiste, não consome coisa tipo. Não.
Eu já consumi, é quando sai Red Pill, já vi, já. Só que eu discordo de algumas coisas, porque eu vejo muitas contradições nesse meio. E uma das coisas que eu falo é que se o feminismo não existisse, as leis ou essas frescuras femininas modernas não existissem, a Red Pill não existiria por consequência. Por quê? Porque não teria motivo para os caras quererem despertar sobre a questão feminina. Porque, você querendo ou não, a maioria dos caras que conhecem a Red Pill foi por meio de término, ou por alguma frustração amorosa, ou porque não consegue mulher. Isso daqui não é uma. Não é um ad hominem. Não, é um fato. Eu não tô querendo lacrar aqui. Já temos relatos, isso você vê aí, de canais Red Pill, que se for nos comentários, você vai ver. De muito cara falando que já conheceu Red Pill por meio de um término ou coisa do tipo. Isso daí é comum porque para ter um efeito, primeiro é preciso de uma causa. Isso é óbvio. Então, se não tiver a causa, que é o feminismo, as leis, essas questões modernas aí, que as mulheres impõem, eu não teria lógica, motivo para existir Red Pill. E quando eu falo isso, eu sou visto como errado, que eu sou burro, que eu não sei o que. Eu que não entendo a comunidade Red Pill, tipo, sendo que o próprio Epifania, Disruptiva, ele falou isso em uma live dele. Só que como sou eu que falo, aí os caras têm que discordar, têm que falar que eu tô errado, tipo, não. Isso aqui é um fato. Você acha mesmo que, sei lá, se um cara nascesse bonitão aí, herdeiro, famoso aí, e nunca tivesse frustração com mulher, você acha mesmo que ele iria ter contato com a Red Pill? Muito raro. Nem ia acontecer. Seria algo muito raro, uma exceção, porque na maioria das vezes os caras conhecem a Red Pill por isso, por acontecer algo na vida deles e causam aquele efeito para ir atrás de algo que explica aquilo, né? A biologia é feminina. Isso é óbvio, né, cara? Então, não adianta você querer falar que não sei o que não sei o que, não. Isso é um fato. Daí vem aquele cope lá, do Red Pill, que fala assim, da solitude. Ah, que eu tô muito bem, é sozinho, que não sei o que eu não quero mulher, que não sei o que. Tudo bem. Só que, você acha mesmo que se o cara tivesse a opção de ter algo, se ele tivesse o poder de ter a mulher que ele quisesse, você acha mesmo que ele falaria isso de solitude ou cochipo? Não. Ele ia engatar em relacionamento. Só que os Red Pills decidiram isso porque isso pega no ego deles, né? Só que eles têm que compreender e aceitar esse fato. Porque a maioria dos Red Pills, eles são Red Pills por falta de escolha. Se eles tivessem mesmo opções, eles não seriam Red Pill. Nem mesmo conhecer a Red Pill, eles iam conhecer. Eu como disse antes, né? Por exemplo, tem cara da comunidade que casou 3, 4 vezes aí. Você acha mesmo que no segundo ou no primeiro casamento é que esse cara teve desse certo? Isso tudo é perfeito. É desse certo até hoje. Ficassem juntos até hoje. Você acha mesmo que esse cara ia ser Red Pill? Ia criar canalzinho pra ficar falando de Red Pill? Não. Ia fazer. Daí pode ter muito Red Pill aqui esperneando, falando que não sei o que. Só que essa questão é muito verdadeira. E eu não tô falando isso de boca pra fora ou porque eu não conheço a Red Pill, o tipo, não. Eu assistia conteúdos do Edo Trunks, Edo Futuro. Eu achava algumas coisas que ele falava muito coerentes, verdadeiras mesmo. Tinha alguns conteúdos do chat oficial desses caras aí. Só que você tem que entender que nem tudo o que vocês acham é verdade, porque a nossa mente, a nossa percepção é muito moldada pelo nosso ego. E quando o nosso ego tá muito inflado, ele não aceita crítica, ele não aceita outras visões de mundo. Para ele, é aquilo ou nada. Por exemplo, a questão das bonecas, né? Das dolls. Tem muito HBO que romantiza isso, que fala que é algo muito bom, que não sei o que. Cara muito grande é a comunidade que
é propagar isso, de waifuísmo, de dolls, coisa do tipo. Só que todo mundo sabe que você se relacionar com boneco, com dolls, não é algo saudável, não é algo que uma pessoa mentalmente estável fazeria. Isso é um fato, cara. Então não adianta você querer ficar putinho por falar isso, sendo que o que eu tô falando é verdade, né? Você acha mesmo que esses jovens aí, adolescentes que seguem esses caras que pregam dolls aí, se eles tivessem uma namorada aí, você acha mesmo que eles iam pagar 5k, 10k em uma boneca pra ficar chamando de amorzinho, não sei o quê? Não, nem ia acontecer. Porque, pra quem não entende ainda, muitos desses caras que pregam dolls com tipo, eles falam que é algo normal, algo saudável você projetar um certo tipo de amor para aquele objeto, para você meio que copar de uma forma inteligente, entre aspas, né? Porque eles falam que é muito melhor você copar amor, paixão com uma boneca do que com uma mulher real, porque a mulher real, ela pode te foder, não sei o que, pode te frustrar, tipo, sendo que a boneca, como ela é um ser inanimado, ela não pode fazer isso, não sei o que, sendo que isso é totalmente psicopata, cara, desculpa. É igual aquelas mulheres que projetam amor, afeto com bebê reborn, né? Que eu até fiz um vídeo sobre, que eu falo que essa questão do bebê reborn é um golpe feminino para elas não sentirem a carência, a falta biológica de ter um filho, né? Eu falo isso em um vídeo, né? E é a mesma coisa com dolls, só que no lado masculino, né? O cara tem uma certa carência feminina e ele precisa suprir isso, colocar isso em um objeto inanimado para não fazer merda. Olha como o homem se tornou fraco. Olha as coisas que ele precisa se sujeitar para ele não se destruir. Infelizmente, tem muitos jovens que acreditam nisso, que seguem essa questão de dolls, com tipo. E eu só lamento, porque isso só vai exterminar, destruir a vida do cara, da pessoa. E também eu vejo muito cara falando sobre as leis, sobre como tá perigoso hoje em dia pros homens se relacionar com mulheres por causa disso. E sim, eu concordo em partes. Realmente, a maioria das leis, elas beneficiam as mulheres, sim. Isso é um fato. Tem até um advogado, é que você tem um vídeo meu, da masculinidade, e é que ele fala isso, que um cachorro, atualmente, ele tem mais direitos do que um homem, né? Só que, aí que tá a questão. Isso porque as leis estão difíceis, estão muito extremistas, é pra um lado só, não quer dizer que você tem que sentir medo ou, sei lá, receio de falar com mulher ou de interagir com mulher. Claro que você vai precisar ser mais cuidadoso, só que uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque esses red pills, eles passam uma sensação de que é chegar em uma mulher e perguntar algo, ou sei lá, é chegar em uma mulher e falar algo, você tem 100% de chance de ser acusado de assédio, sendo que essa visão é algo muito extremista e alarmista, né? Não faz sentido nenhum. Você vê um monte de funkeiro aí, jovem, favelado que sai pra baile funk aí, putaria, esse tipo de coisa, chega na mulher e não é acusado de assédio. Então isso daí não tem nada a ver. Claro que você tem que tomar cuidado, não tô falando que isso não existe, até porque eu falei no meu vídeo da masculinidade que aconteceu 2 vezes na escola, de meninas falar que eu tô assediando elas, sendo que eu não tava assediando. Tiveram que ver as câmeras pra ver quem tá falando a verdade. Eu não tô falando que não exista casos de falsa acusação, tipo, não, é claro que existe, e muito ainda. Só que você levar pra um lado onde que é só de você falar com mulher, você já é alvo disso, é algo muito alarmista. E outra coisa que eu vejo também na comunidade, Red Pill e Black Pill, essa questão do deotismo, né? De que tudo é perdido, não sei o que, it's over, é pra você equitar, não sei o que. O que eu acho engraçado é que
o principal ambiente que era pra motivar os homens, pra fazer eles evoluírem, fazer justamente o contrário, né? Que é falar pros caras se matar ou coisa tipo. O que é algo meio contraditório, né? Porque os caras falam que o ambiente Edipill, o ambiente masculinista era para acolher os homens, para fazer eles criarem o ambiente acolhedor, coisa tipo. Eles fazem justamente o contrário, né? E essa questão do autismo é algo muito perigoso porque meio que o cara começa a desistir de tudo o que ele faz porque ele acha que já vai dar errado. Ou seja, ele não tenta melhorar a situação de vida dele, ele não tenta se aprimorar o tipo, porque ele acha que tá tudo perdido, que tá tudo arruinado. E essa mentalidade vem muito da questão de que os sad pills falam que não querem mulher, só que quando falam pra eles se desenvolver, eles falam que é cope porque no fundo eles veem aquilo só como algo para pegar mulher. Ou seja, por exemplo, muito cara fala que shape é cope. Por quê? Porque ele só vê o lado de pegação de mulher. Ele não vê o lado de ficar mais saudável, com mais autoestima, com mais estética, né? Ele não vê isso. Ele só vê no sentido fútil de pegar uma mulher. Só que não fala isso, porque é algo inconsciente na cabeça dele. Isso acontece muito, né? E às vezes nem ele percebe, porque a natureza dele meio que tá sabotando ele mesmo. Isso é triste, né? Só que parece que os caras da comunidade de HBO ensinam isso pra eles, porque eles falam tanto de que não é pra colocar a mulher no pedestal, mas no subconsciente eles colocam. O que é meio estranho, né? Isso se conecta com a questão de que eles falam que nisso, né? Pra não colocar a mulher no pedestal, pra não ligar muito pra mulher, não sei o quê. Só que se você for olhar o conteúdo dos caras, as postagens dos caras, os vídeos, os conteúdos que eles fazem, 90% é sobre mulher, é sobre relacionamento. Ou seja, é uma hipocrisia, né? Uma contradição. Porque eles falam tanto pra não focar em mulher, que não sei o que mulher já era, que não sei o que, pra existir. Só que eles só falam disso. Eles não mexem algo a mais. Eles só falam de mulher, o conteúdo deles é esse. E poucos falam de algo mais além, de desenvolvimento pessoal, coisa tipo. Porque parece que, ao mesmo tempo que eles falam que não é pra ligar pra mulher, que não é pra ficar em mulher, o conteúdo deles é isso. E o público deles engajam nisso, né? Ou seja, é uma busca inconsciente da mulher. O que é engraçado, né? Porque mesmo o cara se dizendo desperto, ele tá sempre buscando mulher, tá sempre buscando assuntos sobre mulher, sobre relacionamento, sobre relações que deram errado com o tipo. Ou seja, ele fica bitolado com isso. Em vez deles se desvirtuar disso, eles fazem justamente o contrário, né? E outra coisa também eu queria falar é sobre como a Red Pill, o profano feminino, esse tipo de conteúdo, era pra ser algo óbvio. Porque eu vejo muito os caras falando assim, é como se a Red Pill fosse algo maravilhoso, algo muito profundo, tipo, sendo que a Red Pill era pra ser algo óbvio. É que tá assistindo, pode falar assim, tá, mas o que você quer dizer com isso? É que eu vejo muitos Red falando que antes de conhecerem a Red Pill, eles glamorizavam muito a mulher, eles santificavam muito a mulher, né? Colocavam elas como status de santas, com tipo, sendo que era pra ser óbvio que existem mulheres infiéis, interesseiras, rodadas, promíscuas, manipuladoras. Era pra ser algo óbvio, né? Era pra ser algo que todo homem deveria saber. Porque é óbvio, cara. Nenhuma pessoa é perfeita. Seja ela homem ou mulher. É pra ser algo óbvio. Só que é por conta dessa santificação, dessa espiritualização da mulher, por parte da mídia, acaba gerando isso. E também porque
Muitos homens crescem sem uma figura masculina em casa. Ou se crescem, é uma figura masculina emasculada que a mãe manda mais que o pai não tem direito de fala em casa ou coisa tipo. Ou seja, o pai que deveria passar esse tipo de coisa pro filho, de conhecimento, de que nem toda mulher é pra confiar, que nem toda mulher pode dar bola, coisa tipo. Ele não tem, ele cresce sem. É porque ele não tem essa figura masculina. Ou seja, daí ele precisa buscar esse vazio na Red Pill. Buscar essa falta em conteúdo de um cara aleatório na internet que só tá ensinando o que o pai dele deveria ter ensinado. Ou que ele mesmo deveria saber já. De por de vivências e coisas desse tipo. E como eu falei anteriormente, muitos caras desistem desses tratamentos não por escolha própria, mas sim por fraqueza e por não ter as aptidões que o mercado sexual demanda. Só que quando você fala isso, os 7 Ps falam que não sei o que, só que isso é óbvio. Se o cara, para se estacionar por motivo nobre, por algo que ele realmente escolheu, como se lá, um propósito espiritual, algo assim, tudo bem, aí sim. Aí seria algo pra se admirar, né? Só que ao contrário, o cara só desiste dos instrumentos porque ele encontra uma dificuldade em se relacionar. Porque ele não consegue aquilo, ele não consegue uma mulher, é muito joguinho, é muita coisinha. Daí ele tem que meio que culpar pra ele mesmo que foi ele que escolheu não se relacionar. Sendo que não, isso não partiu de uma escolha dele. Partiu de uma escolha, de uma seleção biológica, de uma seleção natural, né? Porque isso é óbvio. O mais forte, o mais dominante, ele seleciona, ele tem mais opções de mulheres. Isso é um fato. Eu até fiz um post no Twitter sobre isso. Que eu postei uma página de um livro que eu tava lendo que fala exatamente isso. Que a mulher lá escolhia o cara mais forte da tribo pra ter o filho mais forte, pra ter os genes mais fortes, né? E eu postei isso no Twitter lá. E quem quiser ver, vai lá no meu Twitter lá. E uma prova disso é que muitos 7 Pills atualmente estão iniciando namoro, né? Coisa que os próprios fãs dele não acreditaram. É como o caso do Calvo do Campari, né? Que ele arrumou uma mulher lá, né? Um monte de Pill ficou chocado lá. Um monte de gente falou disso. E com esse tipo de coisa, você percebe a hipocrisia de alguns 7 Pills, né? E não precisa elevar esse de que o pessoal foi esclarecendo algumas coisas. E eu não pretendo fazer uma parte 3 desse dica, porque eu já falei muito. Acho que até vai ficar grande o vídeo já. Só que é isso. E eu acho que muitos 7 Pills não aceitam algumas verdades sobre Red Pill, o movimento Red Pill, né? Porque eles meio que idolatram Red Pill como se fosse uma religião, né? Porque eu vejo que atualmente cada pessoa escolhe uma religião pra si, né? Porque o cristianismo cada vez mais em baixa. E as pessoas estão ficando cada vez mais ateus, cada vez mais negando a Bíblia, esse tipo de coisa. Então, essa questão de tomar uma religião por si, eu vou ficar cada vez mais forte, futuramente. E é o que eu vejo em alguns 7 Pills, porque eu acho que alguns 7 Pills não aceitam algumas coisas e querem responder difamando, xingando, ou falando que a pessoa que fala dessas coisas não entende mais de 7 Pill, que não sei o que. Que tem que estudar mais Red Pill, tipo, eu vejo muito isso. E um cara que dá uma opinião mais firme sobre Red Pill. E os caras falam que o cara tem que estudar, que não sei o que tem que assistir mais conteúdo da Red Pill, porque não entende a Red Pill em si. Isso aconteceu muito, e é comigo também. Sendo que não, cara. Só são coisas que eu discordo. Como eu disse antes. Já conheço o Red Pill, já assisti alguns vídeos, já assisti o Trunks. Eu gosto muito do Trunks, acho que era um dos únicos que tinha conteúdo mais interessante para a comunidade. Então é isso. Esse vídeo aqui foi mais uma forma de esclarecer. Eu não fui lá mais nesse assunto, porque eu sentia mais que precisava. Eu não pretendo
abordar esse tema não tão recentemente, mas no canal, porque acho que tá bom já. Acho que já falei tudo o que eu devia falar sobre essa questão da Red Pill, né? Espero que vocês tenham entendido. Não interpretem esse de que é de forma burra, pelo amor de Deus, porque acontece muito no canal. E é isso. Se tiverem interesse nos posts, é que eu falei esse de que vai lá no meu Twitter, é que lá vocês podem ver lá mais a fundo. Eu quis passar nesse vídeo aqui. E foi isso, falou.